gente! Oi, 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 oi! Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ionara, sou brasileira, sou do Ceará, moro na Alemanha atualmente, sou casada com um polonês e tenho 2 filhos, 2 crianças. A gente vive aí nesse meio cultural, né, de 3 países, Polônia, Alemanha e Brasil. Então, no vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês em como eu fiz para ensinar a minha filha, Julie, que tem 3 anos, a falar 4 idiomas. Porque o Ângelo ainda tem 7 meses, né? Então ele ainda não fala. Ele só fala babá, mamá, memé. Ele me chama de mamãe, é memé. Então eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas de como fazer o seu filho falar 4 idiomas, 2 idiomas, 3 idiomas. Como ensinar o seu filho a falar mais do que um idioma, né? Vou ensinar pra vocês as minhas técnicas, o que eu fiz e o que eu faço pra ensinar a Julie a falar os 4 idiomas, porque ela já fala os 4. Inclusive, ela fala o alemão melhor do que eu. E, se duvidar, até o inglês, né? A pronúncia dela é perfeita, gente. A primeira das coisas que a gente fez, eu e o Simon, pra ensinar ela, é que, como eu sou brasileira, eu falo português. O Simon é polonês, o idioma materno dele, o idioma nativo dele é o polonês, né? Mas nós, como um casal multicultural, intercultural, nós precisamos de um idioma em comum. Então, desde que a gente chegou a ter esse relacionamento, desde que a gente tem esse relacionamento, o idioma em comum que nós temos é o inglês. O idioma para comunicação da casa, porque o polonês é muito difícil. Inglês é o idioma universal e foi o idioma que a gente escolheu para ser o nosso idioma em comum. Então, consecutivamente, o idioma em comum da nossa família, quando a gente tivesse filhos e agora que a gente tem filhos, é também o inglês, não deixando de falar os outros idiomas. Então, quando nós estamos juntos, nós falamos inglês a maior parte do tempo. No início, como a gente fez? Como eu sou brasileira e falo português, eu ensinava pra Julie somente português. Quando eu estava sozinha com ela, eu falava somente em português. Tudo que eu ia falar com ela, eu falava em português. É normal que com o decorrer do tempo, por a gente falar vários idiomas, de vez em quando a gente vai misturar um pouquinho. Mas o correto é a gente tentar sempre falar somente aquele idioma. Então eu falava com ela somente em português. E o Simon não falava com ela em polonês, por mais que vocês... Ah, mas ele é polonês, o idioma nativo dele é o polonês. Como o nosso idioma em comum é o inglês, né? Era melhor ele ensinar o inglês pra ela, como o idioma nativo dele, até porque o Simon fala inglês fluente há muitos, muitos anos, desde pequenininho, e ele raramente fala polonês, só fala polonês com os pais. Então a gente deixou o quesito de aprender polonês com os pais do Simon. Então o Simon ensinava pra ela somente o inglês. Quando ele estava sozinho, ele falava com ela somente inglês. E se a gente estava junto, a gente falava inglês e de vez em quando a gente introduzia o português. Mas ela aprendia o português sozinha mais comigo, né? E aí, Ionara, mas vocês moram na Alemanha. Como ficou o quesito do alemão? O alemão ela aprendeu na escola. Ela está aprendendo na creche o alemão agora e ela aprendeu lá. Quando a gente levou na creche, eles falaram que o que a gente estava fazendo era correto. Eles questionaram também o porquê do Simon não falar o polonês com ela como idioma nativo. E a gente teve que explicar todo aquele processo. A criança precisa entender primeiro um idioma. Ela precisa saber como se comunicar primeiro antes de aprender qualquer coisa. Então, como que eu vou explicar para minha filha tal coisa, fazer ela entender bem certinho um outro idioma ou qualquer outra coisa, se ela não tem um único idioma que ela entende perfeitamente? Então, o idioma que ela entende perfeitamente desde pequenininha é o inglês. Porque eu passo a maior parte do tempo com ela sozinha, eu falava em português. Mas, quando a gente estava junto, que era quando a gente falava mais, é o inglês. Então, ela acabou tendo o inglês como o idioma oficial dela. É porque é o idioma da casa. É o nosso idioma oficial, né? Então, esse é o idioma que a gente utiliza, assim, pra resolver tudo, pra tudo, é o inglês. E segundo, o português e o alemão que ela tá aprendendo na escola. A Julie começou a creche com quase 3 anos. Ela faz aniversário em fevereiro. O ano letivo aqui se inicia em setembro. Então, em setembro de 2022, ela iniciou a creche, sem falar nada de alemão e sem entender quase nada também de alemão. Então, ela foi pra creche em setembro de 2022. Nós estamos hoje é 1º de junho de 2023 e a Julie já fala alemão, já entende alemão, inclusive ela fala alemão melhor do que
Eu, às vezes até do que o Sim, às vezes a gente esquece palavras. A gente tava no supermercado, por exemplo, e a gente tava tentando lembrar como é que se fala coelho em alemão. Aí o Sim falou rabbit, né, em inglês. Eu, coelho, rabbit. Aí a Julie, Hasen. E aí tinha uma galera lá no supermercado, eles ficaram tipo rindo assim, a criança sabe e a gente não sabe, né? Enfim, então ela aprender o alemão com os nativos é a melhor opção pra gente. A escola também achou correto a gente fazer isso, inclusive é o que eles dizem. Se você tem um idioma diferente do país que você tá vivendo, ensina seu idioma nativo pra criança, né? Deixa o alemão que ela vai aprender. E ela vai, gente. 10 meses que ela inicia a creche e ela já fala alemão muito bem, ela tem a pronúncia muito boa. E ela entende melhor do que ela fala, mas ela já fala também, né? Como eu disse, o idioma que ela tem mais dominância é o inglês e o português, né? E o idioma que ela se sente mais confortável também para falar é o inglês e o português. Ela mistura às vezes o inglês com o português quando ela não sabe muitas coisas, mas ela já sabe diferenciar também. Tipo, ela sabe diferenciar que se ela tiver que falar só comigo, ela sabe que ela pode falar em português, em inglês e um pouquinho de alemão. Se ela for falar com o pai dela, ela não fala muito português, ela vai direto pro inglês e às vezes ela parte pro alemão. Porque ela sabe que ele fala português, mas ele entende o inglês e o alemão melhor. Se ela vai falar com os avós, ela fala com os avós em inglês. A maior parte do tempo ela fica calada, porque ela não sabe falar polonês, ela ainda tá aprendendo. Ela sabe falar algumas palavrinhas em polonês, mas ela não sabe, tipo, formular frase ou perguntar certas coisas. Ela não tem um domínio muito grande no polonês ainda, como ela tem nos outros 3 idiomas, né? Como ela tem no inglês, no português e no alemão. Ela está aprendendo polonês com os avós. Quando os avós estão perto, quando eles vêm pra cá, quando a gente vai pra lá e passa um tempo junto, que é quando ela tem mais contato com eles, aí ela aprende bem. O que a gente está fazendo para ela aprender o polonês? Com os avós que estão distantes, porque eles moram na Polônia. Então ela liga para eles diariamente por chamada de vídeo e fica horas e horas com eles conversando no celular. Eles ficam falando somente em polonês com ela, explicando, mostrando, só to jest, né? O que é isso? Mostrando isso aqui, isso aqui. O que eu tô fazendo agora é tal coisa, né? Babcia pije woda, a vovó tá bebendo água. E aí ela vai repetindo e vai aprendendo. Uma brincadeira que eu costumava fazer com ela, a brincadeira do não sei se vocês já brincaram disso. Eu vejo com os meus olhinhos. Aí eu vou e diz assim, Julie, eu vejo com os meus olhinhos, aí eu falo tal coisa, eu vejo com os meus olhinhos uma cadeira. Aí ela vai, olha, pensa, aí ela corre e vai lá na cadeira. Se for correto, aí tudo bem. Quando ela não sabe, ela pergunta. Aí, quando ela não sabia em português, por exemplo, eu falava, eu vejo com meus olhinhos uma cadeira. Aí ela, não sei isso em português. Ela ficava parada, sem saber, né? Aí eu falava, a chair. Aí ela, tá. Aí ela ia lá na cadeira, que ela sabia em inglês. Aí eu falava, isso é uma cadeira. Aí ela repetia, isso é uma cadeira. Quando fosse da segunda ou da terceira vez, ela já sabia que cadeira e chair era a mesma coisa e eram 2 idiomas diferentes. Eu vejo uma cadeira. A chair. Cadeira. Muito bem! Aí eu fazia também no inglês. I see with my big eyes a couch or a door. Aí ela ia lá no sofá, ela ia lá na porta, aí ela não sabia essas palavras em português ainda. Aí eu ia assim, the door é porta. Aí ela, door, porta. Aí ela ficava repetindo e aprendendo. Outra coisa que eu e o Simon fazemos bastante, principalmente eu que passo mais tempo com ela, já que o Simon trabalha fora. Sempre que eu quero explicar pra ela, ou que ela não entendeu alguma coisa, que eu preciso dar um sermão nela, eu primeiro falo em inglês, depois eu falo em português tudo que eu falei. Tudo em inglês, tudo em português. Tudo em inglês, tudo em português. Eu não falo em alemão coisas de sermão, de explicar bem direitinho, porque eu não tenho tanta dominância no alemão como eu tenho no inglês e no português. Eu não quero ensinar pra ela errado. Quando a gente tá em público com outras pessoas, eu falo sim em alemão com ela, para que os outros possam entender e para que ela saiba que essas pessoas não falam o nosso idioma assim em comum. E também porque a gente, agora que ela já fala e já entende o alemão, que ela tá na creche, a gente tá introduzindo aos pouquinhos o alemão no nosso dia a dia também. E tem funcionado bem legal. Eu disse assim, Julie, tá aqui o chocolate. Só pode comer o chocolate quando a mamãe voltar. Ela tinha entendido algumas coisas, mas não tinha entendido tudo. Porque tem palavras que ela sabia no português, tem palavras que não. Aí eu ia pro inglês. Julie, here's the chocolate. Okay? You can eat when I come back.
Aí ela, ah tá, entendi agora. Eu repeti umas 2 vezes a mesma coisa. E a chocolate pra você. Você só pode comer quando a mamãe voltar. Mamãe vai no banheiro. Quando a mamãe voltar, você come, ok? Listen, listen, listen. You wanna chocolate? So, I'm going to the bathroom. When I come back, you eat. Ok? E agora ela tem feito isso comigo também. A gente vai no supermercado e ela pergunta: mamãe, o que é isso? Aí eu falo: ah, isso é um pepino. Aí ela: ah, Gurk, pepino. Porque ela só sabia pepino em alemão. Aí ela falava Gurk. E aí ela perguntou o que é isso, né? E aí eu respondi pra ela. Quando ela quer saber a palavra em alemão, aí ela fala: mamãe, was ist das? Né? Aí quando ela quer saber em inglês, ela pergunta: what's that? What is this? Mais o quê? Mais Gurk. Mais Gurk? Sim. Pois fala em português, o que é isso? Agulha. Pepino. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. A gente faz brincadeiras com ela. A gente vai brincando com ela no dia a dia pra ela poder brincar e aprender ao mesmo tempo e ter uma certa confiança, né? É normal que se o seu filho aprenda mais do que um idioma ao mesmo tempo, que ele não é que ele vai ter um atraso na fala. De certa forma é um atraso na fala, mas não é ao mesmo tempo. Vocês estão dando pra entender. Como ele tem 2 idiomas ou 3 idiomas para processar, é normal que ele leve um tempo maior para falar, para se sentir confortável para falar. É super normal também que no início a criança misture bastante, que ela não saiba, de certa forma, diferenciar o que é tal idioma, o que é tal idioma. Por exemplo, até os 2 anos e meio, até os 3 anos, na verdade, a Julie falava misturado os 2 idiomas, mas ela não sabia diferenciar que, tipo, esse idioma é português, esse idioma é inglês, esse idioma é alemão. Ela não sabia. Hoje em dia ela tem 3 anos e ela sabe. Então, ela sabe diferenciar os idiomas. Tanto que quando ela quer falar comigo, ela pergunta: o que é isso? Se ela quer em português. Se ela quer em inglês, ela pergunta what's that? Se ela quer em alemão, ela pergunta what's that? Se ela quer em polonês, ela pergunta só pra esta. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Boleta. Borboleta, was ist das? Schmetterling. What is that? Spotify. Genau. Let's go home. Né? Então ela sabe diferenciar os idiomas. E a gente vai brincando com ela pra ela ir aprendendo. Quando a gente tá ali no dia a dia, ela tá lá: ai mamãe, eu peguei isso aqui pra você. Eu, ah tá, que é isso? Aí ela fala, né? Aí do nada ela muda pro inglês sozinha, automaticamente ela já tava no inglês. Aí eu pergunto novamente: ah, o que é isso? E aí a gente vai brincando, vai brincando. Uma brincadeira que ela gosta bastante também é brincar de pintar. Pintar, desenhar. Então a gente tá lá pintando, desenhando, eu vou mostrando formas pra ela. A gente tá desenhando uma mão, por exemplo. Aí eu falo pra ela: olha, vamos desenhar uma mão. O que é isso aqui? Ela, mão. Aí eu: vamos desenhar a mão? Ela: vamos desenhar a mão. Eu: what's that? Aí eu vou mudando pro inglês, vou mudando pro alemão. E por aí vai. A gente vai sempre repetindo a mesma coisa nos 2 idiomas, sempre que dá. E quando eu vejo que ela tá cansada, que ela não quer, aí ela fala: não quero. Não. Aí ela começa assim, ó. Tipo assim, chorando, reclamando. Eu: tá bom, quer falar um idioma só? Ela: sim. Aí a gente fica só naquele idioma. Eu não fico mais perturbando ela nem falando aquele mesmo idioma, porque ela tem que saber que ela tem voz e que quando ela fala não é não, que tem um limite. E por aí vai. Julia, o que é isso? Paprika. Isso aqui. Pepino. Pepino. E esse? Pau preto. Pão preto. Isso aqui. Presunto. Presunto. Vamos tentar em inglês? What's that? You don't want? Ok. Você não tem que ter medo, você tem que ter persistência. Você vai ficar com medo no início, achando: meu Deus, é tanto idioma, a criança vai ficar confusa. Até os 4 anos de idade é a melhor idade para a criança aprender quantos idiomas for necessário, quantos idiomas você quiser, né? Quantos idiomas ela precisar, na verdade, né? Então, digamos 4 idiomas até os 4 anos é a melhor idade para ela aprender os 4 idiomas de uma só vez. Nós adultos conseguimos com uma certa dificuldade, mas a gente consegue. A criança, ela aprende ainda mais rápido e melhor. É incrível como eles são esponjinhos, né? Eles absorvem tudo, aprendem tudo muito rápido. Tudo que você fala ou faz, a criança vai estar repetindo, né? Eles são esponjinhas, eles absorvem tudo. Eu vejo com os meus olhinhos uma bola. Aí ela fala em português: mamãe, eu quero isso. Já em alemão ela ainda não sabe falar ich muss das, né? Aí ela só fala: mamãe,
eu quero, aí fala em alemão a palavra, ou I want e fala em alemão a palavra, então ela só fala mamãe, aponta e fala a palavra em alemão, né? E por aí vai. No polonês ela já não formula a frase, ela fala umas palavras soltas por aí, aqui e acolá, né? Ela tá tentando agora cada vez mais, mas por exemplo, quando ela quer ir dormir, ela fala mamãe, spi, né? Quer dormir. Aí ela me volta, eu falei, você quer dormir? Ela, sim, spi, dormir, schlafen, sleep. Aí ela fala todas, tipo assim, tô muito cansada, eu quero todos, né? E por aí vai, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Como é que se diz? Obrigada. How do you say? Thank you. Was sagen wir? Danke. Jak się mówi? Dziękuję. Proszę. É sim possível uma criança ser bilíngue, poliglota. É possível sim você ensinar o seu filho, desde bebezinho, a falar mais do que um idioma. Não tenha medo, ensine, eles vão aprender. Sem falar que vai ser maravilhoso para a criança no futuro. E para você também, né? E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Sigam, compartilhem bastante esse vídeo. Espero que isso tenha ajudado vocês. Tchau, tchau!